Se você chegou até este vídeo, significa que você deseja empreender na área médica. Você é médico ou estudante de medicina. O empreendedor médico, ele deve realizar 4 passos iniciais. Primeiro, ele precisa identificar uma oportunidade, identificar uma necessidade em saúde de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Em segundo lugar, ele deve elaborar um plano de negócios. O plano de negócios é um documento formal. Neste documento, o empreendedor coloca de maneira sistemática as suas ideias para ver se aquela iniciativa é viável. No plano de negócios já constam os sócios, né? Fundamental. Falamos aqui de sociedade médica, tá? Falamos aqui de um grupo de pessoas se unindo em prol de um objetivo comum. No meu entendimento, a medicina não se faz sozinha, né? Cirurgiões trabalham em grupo, existem especialidades afins que podem trabalhar com sinergia, dividir custos e compartilhar de uma estrutura social em comum. Então, falei de identificação de oportunidades, elaboração de um plano de negócios. A terceira parte é captar recursos financeiros. E, por fim, a quarta e última etapa de um processo de empreender é realizar o gerenciamento. A abertura da empresa é o pontapé inicial do gerenciamento deste negócio. Falamos das 4 etapas do processo de empreender, mas para abrir uma clínica, aqui colocamos 3 passos. O primeiro passo é um passo assim mais conceitual. Eu vou falar aqui um pouquinho de direito empresarial, tá? De uma maneira simples. Então você precisa escolher a natureza jurídica dessa sua sociedade de acordo com o modelo de negócios que você pretende realizar. Modelo de negócios? Professor, o que é isso? Então lá no teu plano de negócios já consta o seu modelo de negócios, mas eu posso aqui comentar brevemente sobre modelos diferentes. Você terá uma grande clínica médica com um grande espaço físico, com espaços diagnósticos, raio-x, um pequeno centro cirúrgico, ou não. Ou a sua clínica será uma clínica modesta, pequena, com apenas salas para atendimento de médicos. Ou ainda, você pretende se unir com outras pessoas e trabalhar dentro de uma estrutura médica já estabelecida, um centro médico ou uma grande clínica médica, e você irá alugar 1 ou 2 salas. Tá? Então, já falei aqui de modelos diferentes. Depois que você estabelece o seu modelo de negócios, você é obrigado a escolher uma natureza jurídica. Qual legislação irá amparar o seu negócio? Nesta legislação, constam ali normas, exigências fiscais, entre outras tantas coisas. Então, de maneira resumida aqui, tá? O médico pode empreender de maneira individual, mas a estrutura do MEI não é permitida para médicos. A estrutura do empresário individual também não é permitida para médicos. O médico, se ele quiser empreender individualmente, ele pode escolher o modelo EIRELI ou EIRELI. É a sigla de Empresário Individual de Responsabilidade Limitada. Mas não estamos falando aqui de pessoas empreendendo sozinhas. O objetivo desta aula é falar de sociedade. Quando 2 ou mais pessoas da área médica se unem para empreender, nós chamamos isso de uma sociedade. Não é uma empresa, tá? Essa sociedade ela pode ser simples, empresária ou anônima. Professor, me dá exemplos? Vou ali no final, no extremo. Então, uma sociedade anônima é uma grande empresa. É uma empresa listada na Bolsa de Valores, ou não, de capital fechado, mas é uma grande empresa. Se falamos aqui de área de saúde, são os grandes planos. Então, é a Hapvida, é a Notre Dame Intermédica. Tá? Empresas enormes, grandes, de capital aberto ou fechado. Empresas de médio porte ou pequeno porte são
são chamadas de sociedades empresárias. Não são listadas na bolsa, elas não têm ações. Elas têm cotas do capital social. Tá? Chamamos isso de sociedade empresária. Já vamos explicar melhor depois. Já para médicos, clínicas médicas, o modelo mais comum, segundo a legislação, é o tipo de sociedade simples. Perfeito? Entenderam esses conceitos iniciais. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Toda sociedade tem um contrato social, que é o contrato que os sócios fazem entre si e registram numa junta comercial ou num cartório. Neste contrato social constará o objeto social da empresa, da sociedade, que nada mais é do que o objetivo. Tá? Então a legislação entende que numa sociedade empresária, acabei de falar, o objeto social, o objetivo, é explorar a atividade econômica de uma maneira organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Vamos fazer uma pausa aqui. Parece óbvio isso. Se você assistiu os meus vídeos de economia e de administração, você entende isso perfeitamente. Se é organizada, nós entendemos que existem níveis administrativos. Volta lá nas minhas aulas de administração. Produção e circulação de bens e serviços. Mas eu posso circular serviços? Professor, você disse lá que serviços na aula de economia não podem ser distribuídos. Não, se você tem uma grande empresa, se você explora uma atividade empresária, você pode contratar médicos e distribuir esses serviços em todo o Brasil. Tá? Essa é a exploração organizada de serviços. Ah, ok, tá, estou começando a entender. E numa sociedade simples, como funciona? Então, o objeto social, o objetivo de uma sociedade simples é explorar uma atividade específica de cunho intelectual. Tá? No caso aqui estamos falando de natureza científica. Poderia ser de natureza artística, natureza rural. Aqui é natureza científica. Com o intuito de produção e circulação de bens e serviços de natureza não empresarial. Não empresarial. Mais uma vez, não empresarial. Então aqui a gente está percebendo que uma coisa exclui a outra. Professor, não entendi nada, está confuso. Vamos lá mais uma vez. Então, o objetivo final do empresário é o lucro. Então, você tem os gastos daquela sociedade, você tem as receitas. Depois vai ter uma aula sobre isso, sobre contabilidade de custos. A diferença entre os gastos e a receita, podemos aqui bem simplificadamente falar, é o lucro. Ah, tá bom, mas e na sociedade simples? Temos gastos, temos receitas, mas há um gap enorme entre os gastos e as receitas. Por quê? Porque é a atividade intelectual daquele grupo de pessoas que provocou esse gap. Não é simplesmente eu contratei um médico, o médico me custa tanto, eu prestei serviço médico para aquela pessoa pagou, então o gap entre a mão de obra médica e o que a pessoa me pagou é o meu lucro. Não, aqui sou eu que atendo o paciente. É a minha atividade intelectual que gerou este lucro, entre aspas. Tá? Então, parênteses aqui para alguns de vocês que de repente não gostam da palavra lucro, né? Tem um pouco aí de filosofia nisso. Então, para aqueles que querem abrir uma sociedade simples, talvez o lucro não seja assim tão deletério. Tá? Vamos explorar um pouquinho mais aqui, pessoal. Tá? São poucos slides nessa aula, mas são slides assim carregados, com bastante conceitos. No final tudo vai ficar claro. Então, você que já tem o teu plano de negócios, já tem os teus sócios, você deseja abrir uma clínica médica. Você não vai escapar dessa tabelinha, tá? Então você vai ter que escolher se a tua atividade, se o teu empreendimento vai se enquadrar dentro da natureza jurídica empresária, simples, que pode ser simples limitada ou simples pura. Esquece a coluna do meio, vamos para a coluna
as colunas da ponta, que são os extremos, tá? Então, uma clínica médica que se enquadra dentro da natureza jurídica chamada simples pura, o objeto é intelectual, já falei, o objetivo é a exploração de uma atividade intelectual, específica médica. Você vai registrar essa sociedade num cartório de pessoas jurídicas. A organização, né, volte lá na aula de administração, a organização, a sociedade, ela não é organizada, você não tem níveis hierárquicos. Você entende aqui que não há um controlador, não há um administrador, não há prolabore. Você não colocou alguém para administrar aquele negócio formalmente. Como é uma união de pessoas, médicos, pessoas físicas, então que tem um patrimônio, que tem uma casa, que tem carros, como a atividade aqui é exercida não é empresária e é simples pura, é como se fossem pessoas físicas unidas. Logo, você não tem como separar o patrimônio das pessoas com o patrimônio desta sociedade. Então, o patrimônio pessoal e o patrimônio social desta entidade se confundem. E quando somos enquadrados nesse tipo de natureza jurídica, temos um grande benefício tributário, que é a opção pelo ISS anual. O ISS, falarei mais para frente sobre tributos, é um tributo municipal e que a sua faixa varia de 2% a 5%, dependendo do município. O ISS fixo anual, como por exemplo no município aqui de Curitiba, que em 2020 está beirando R$ 1.300, é um grande incentivo fiscal. É o mesmo valor da pessoa física, tá, pessoal? Então, para vocês entenderem, aqui a legislação entende que são pessoas físicas unidas. Então, o ISS pago pode ser da mesma maneira que paga o ISS da pessoa física. É o mesmo, inclusive é o mesmo valor. Pelo decreto municipal, se você abaixar o decreto municipal, você vai ver que é exatamente o mesmo valor que a pessoa física paga anualmente. E aqui a sociedade pagará este valor multiplicado pelo número de sócios. Agora vamos lá na atividade empresária. Então, o objetivo é empresarial. Sendo empresarial, você pensa em lucro. Então você pensa, se a empresa é médica, você quase que automaticamente pensa que você irá contratar médicos para desempenhar um trabalho e a diferença entre o custo daquilo e o que você recebe é o teu lucro. Tá? Então haverá necessariamente um administrador dessa empresa. O administrador pode ser médico ou não, mas o administrador ele não irá atuar como médico dentro daquela empresa. Estão começando a entender. Por ter essa característica empresarial, é na junta comercial que haverá o registro dessa sociedade. É uma empresa estruturada, você tem níveis administrativos, você tem o setor de RH, você tem o setor de operações, o de marketing. O patrimônio pessoal e social não se confundem, ela é limitada. Tá? Então, o empresário ele integraliza um capital inicial, ele integraliza um capital social, que pode ser 100 mil, 200 mil, 300 mil, e a responsabilidade fica limitada àqueles 300 mil reais. Então, numa eventual dívida, numa eventual falência, sociedades empresárias podem falir. Uma sociedade simples pura não tem como falir, porque por trás você tem o patrimônio pessoal daquelas pessoas. Se houver um questionamento na justiça sobre determinada lide, por ser limitada, fica limitado àquele valor do capital social. E a tributação cai no regime tributário presumido, simples ou real. A gente vai ver isso mais para frente. Então, perfeito. Então, simples pura, uma sociedade de médicos realizando um trabalho intelectual. É uma empresa pequena. Desculpa, aqui veja, aqui a gente já fala empresa. Nem empresa é, tá? É uma sociedade pequena que atua dentro de um centro médico. Pode ter ou não ter funcionários, mas normalmente tem poucos funcionários se tiver. Loca um espaço dentro de um centro médico, que aquele centro médico de repente tem até já secretárias,
tem o pessoal da limpeza, da manutenção. Este é um modelo de negócios inicial para aqueles que desejam empreender. Agora, vamos lá no meio do caminho, a simples limitada. Aqui começa a ficar um pouquinho mais confuso. Por ser simples, o trabalho ainda é intelectual. Então, os sócios, eles necessariamente atuam como prestadores de serviço. Então, os sócios têm pacientes, só que a empresa ela é limitada. Se ela é limitada, aqui você começa a colocar características empresariais, mas de uma maneira ainda inicial e parcial. Tá? Então, há uma organização, há um gerente, há um administrador contratado, mas a organização ela é primitiva, ela ainda é muito, muito precária. O patrimônio, por ser limitada, o patrimônio não se confunde, se registra no cartório, e a tributação ela é também igual à sociedade empresária. Tá, tudo bem, professor, mas não estou entendendo a diferença. Quando uma clínica médica passa a ter um outro porte, a clínica de fraturas do município X, só tem aquela clínica, uma clínica grande, você tem 10 ortopedistas, tá? Você tem o equipamento de raio-x terceirizado. Essa clínica ela tem um nome, tem uma marca. Todos conhecem aquela marca, mas poucas pessoas conhecem quem trabalha lá dentro. São 10 sócios, muitas vezes um sócio vende a sua cota para outro, lucra em cima da venda. Os clientes, os pacientes lembram da marca, não lembram das pessoas. Até mesmo essa clínica médica pode contratar médicos, mas que não seja de maneira repetida e rotineira, né? Então, vocês perceberam que são modelos diferentes aqui, gente. Tá? Então, a legislação ela coloca um meio termo aqui. Tá? Só que o que acontece? Quando você coloca meio termo, aí você perde aquela opção do ISS anual. Então, a tributação ela automaticamente aumenta e aumenta de maneira significativa. Então, no final das contas, aqui a gente fala de tributos, a grande diferença. Tá? É bastante conceitual, mas a grande diferença aqui são os tributos. Então, você já escolheu a natureza jurídica da sua empresa, que é o primeiro passo, de acordo com o modelo de negócios. Você já conseguiu entender mais ou menos o tamanho deste seu empreendimento, escolheu o modelo de negócios e agora você precisa escolher o regime de tributação. O regime de tributação varia não só de acordo com o modelo de negócios, mas também de acordo com os recursos humanos contratados, porque em serviços, os gastos inerentes àquela sociedade de serviços envolvem a contratação de pessoal e também o faturamento. Então, no regime tributário simples nacional, por exemplo, você vai mudar de alíquota conforme sobe o faturamento daquela sua sociedade. Atenção, não confunda simples nacional, que é um regime de tributação, com a natureza jurídica chamada sociedade simples. Tá? São coisas bem, bem diferentes. 3 tipos de regimes de tributação: lucro presumido, simples nacional e lucro real. No lucro presumido, como o próprio nome já diz, a legislação está presumindo que você lucra numa determinada faixa. Tá? Então, eles entendem que você lucra 32% do teu faturamento é lucro, aí ele coloca uma alíquota de 15% de imposto de renda sobre 32%. Tá? É confuso, mas depois vai ficar mais simples ali o entendimento. No Simples Nacional, diversos tributos, estamos falando aqui de 4 tributos federais e 1 municipal, então diversos tributos já estão incluídos numa única conta, num único tributo a pagar, que é o tal do DAS. Tá? Lucro real, não vamos falar aqui, lucro real, você vê toda a entrada e saída naquela empresa, toda a movimentação, e você tributa sobre o que de fato sobrou. Então, esquecemos o lucro real. Nas clínicas temos 2 formas, lucro presumido, simples nacional. O lucro presumido pode parecer confuso aqui, mas eu vou dar exemplos. Tá? Então, você tem 4 tributos federais e 1 municipal. Então, você vai ter tributos que são pagos mensalmente e você vai ter tributos que são pagos trimestralmente. Quando você soma as alíquotas,
Tá? Então, aquele 32% de lucro presumido, daí você coloca 15% de imposto de renda, tarará. Então, daí você vai ter esta alíquota de 11,33% somente para os tributos federais, com exceção do INSS, que não é bem um tributo, é uma contribuição para o Instituto da Previdência Social. E o tributo municipal, aí vai depender da natureza jurídica da sua empresa. Tá? Sendo simples pura, você tem aquela opção de fazer o pagamento fixo. Sendo simples limitada, o pagamento ele não pode ser fixo, e aí você vai cair de 2% a 5% sobre o faturamento. Em Curitiba é 5%, é bastante coisa, gente. Vejam aqui, INSS. Então, quando você contrata colaboradores, você tem encargos em cima da folha de pagamentos. Tá? Aquela grande discussão sobre a desoneração da folha, né? Então, um dos encargos, que é um grande encargo, é a contribuição para o INSS. Então, se eu contrato alguém por R$1.000, 20% de contribuição patronal diretamente para o INSS, então 20% de R$ 1.200, e mais um tanto ali que varia, mas eu coloquei aqui 6,8%, que é o que eles chamam de contribuição para terceiros, que vai para o sistema S e assim por diante. Tá? Então a gente tem que trabalhar com uma faixa aí em torno aí de 26% de contribuição para o INSS em cima da folha de pagamento dos colaboradores. Já o Simples Nacional, ele inclui tudo isso. Então ele inclui o ISS, o PIS, COFINS, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, CSLL e INSS patronal. Então está tudo dentro de um bolão. E vai variar de 6%, esquece 6%, para clínicas médicas não chega aí, tá? A 18%. Isso de alíquota efetiva, porque você tem descontos. O nome é simples, mas não é tão simples de calcular. Eu vou colocar agora aqui na tela o site de um simulador do Simples Nacional. Bem legal, vocês podem fazer alguns testes ali. E o Simples, um problema do Simples é que você vai alterando a sua alíquota conforme aumenta o seu faturamento. Então, se a gente trabalha com faturamento médio aí, de clínicas médicas que estão ainda no início, de R$10.000 por sócio, a gente pode trabalhar com esse valor, tá? Não é lucro, viu, gente? É faturamento, tá? Então, você tem gastos. Então você já cai ali, em média, na faixa de 15%, no Simples Nacional, tá? Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos práticos para ficar menos confuso. Enquanto eu for falando, vocês vão notando ali os cálculos, tá? Que eu já fiz e eu vou colocar. Lembrando que no Simples Nacional você pode ser enquadrado numa que eles chamam tabela 3 ou tabela 5, tá? Em algoritmos romanos, isso é de acordo com o tal do fator R, que é a relação da tua folha, da tua massa salarial com o faturamento da empresa. Então, vamos lá, gente. O exemplo 1 é de uma sociedade composta por 3 médicos e eles optaram pela natureza jurídica simples pura. Então, é aquele modelo menor, tá? Vamos lembrar disso aí. E nesta sociedade não há colaboradores. Então, vamos imaginar que o faturamento desta sociedade com 3 médicos mensal é de R$30.000 por mês. Então agora está aparecendo ali para vocês as opções de tributação. E no lucro presumido, considerando os impostos ali que eu já mencionei, você vai ter uma alíquota de 12,4%, enquanto que no Simples Nacional você teria 16,75%. Já fica bem claro qual é o regime mais vantajoso, né? O exemplo 2, esta mesma sociedade, composta de 3 médicos, faturamento de R$30.000 por mês. Agora, neste modelo de negócios, eles pretendem contratar colaboradores e a folha ficou em R$5.000 por mês. Tá? E aí vocês percebem que no lucro presumido a alíquota ficou em 16,8%. E no Simples Nacional, 16,75%. É claro que o Simples aqui acaba sendo mais vantajoso, porque a forma de realizar os pagamentos desses tributos ela é realmente bem mais cômoda. Tá?
você paga com apenas um boleto. E o nosso terceiro exemplo é de uma clínica médica maior, com um modelo de negócios um pouco diferente. Os sócios optaram pela natureza jurídica limitada, até porque existe um risco de você ser desenquadrado da Simples Pura para a limitada e você ter que pagar os impostos atrasados, né? Então aí o cálculo que estou colocando para vocês pelo lucro presumido ficou em 20,8%, tá? E no Simples 16,75%. Então, sendo mais vantajoso aqui, neste modelo de negócios, a tributação pelo Simples Nacional. Com isso, estamos chegando ao fim. Terceiro passo, aí você elabora o contrato social, todos assinam por verdadeiro, registro em cartório ou na junta comercial. Espera-se um determinado período para que o CNPJ esteja ativo, para começar a emitir as notas e fazer o faturamento. Gente, então um grande resumo agora aqui. Eu sei que é uma aula pesada, é uma aula complexa. Para muitos, esses conceitos de direito são bem abstratos e vagos, tá? Eu sei que ficou confuso a parte ali de atividade empresarial. Então temos aqui dogmas, né? Então vocês percebam que sócios, que médicos que empreendem e têm uma clínica médica não são empresários. Tá? Então, não são empresários e, em teoria, nem lucram. Do ponto de vista do direito, não há nem o lucro. Tá? Então, você primeiro precisa definir o teu modelo de negócios, elaborar um plano de negócios, ver se este modelo de negócios se enquadra dentro da sociedade simples pura, da sociedade simples limitada ou de uma sociedade empresária. E a grande diferenciação aqui vai ser o tamanho da empresa e como que ela explora aquela atividade econômica. Se eu e mais 2 sócios, se eu e mais 4 sócios vamos locar uma sala dentro de um centro médico, até posso contratar uma secretária, mas eu tenho uma estrutura pequena, todos os sócios atendem as pessoas, eu não tenho uma grande marca, né? Eu não tenho uma grande visibilidade daquela empresa, mas não. Aqui, quem são importantes são os médicos, o nome das pessoas. Se o fulano de tal sair daquela sociedade, haverá interrupção daquele atendimento, porque aquela pessoa foi embora, certo? Então aqui as pessoas são importantes. O trabalho é intelectual. Eu não tenho uma grande marca, não tenho um negócio de expressão aqui, tá? Por outro lado, a sociedade simples limitada é aquele meio do caminho. É uma clínica médica que se tornou relevante, grande perante seus clientes. Então o nome já é algo de expressão. Eu tenho vários sócios. Os sócios, sim, eles atendem os pacientes, desenvolvem atividade intelectual. Por outro lado, a gente nota aqui que a sociedade, ela às vezes contrata outros médicos para substituir em algumas situações. Você terceiriza setores, você coloca pessoal, você ganha às vezes com locação, tá? Então, há uma diferenciação aqui. Você tem um administrador, um gerente, até mesmo um próprio sócio pode ter um prolabore, tá? E ser o administrador, ser o controlador daquela sociedade. Então, isso é uma sociedade simples limitada. Você muda a alíquota, você paga mais impostos, você paga principalmente mais ISS. E a sociedade empresária é uma outra situação que não é o caso, não é o tema aqui desta videoaula, tá bom, gente? Então, espero que tenha ficado claro e vamos agora para o próximo vídeo desta série de contabilidade para médicos.